Sim, esse. Ok, direito administrativo. Vamos lá, revisão geral, apostas. Vamos lá, revisão, apostas. Primeira questão diz o seguinte. Todas as questões são da banca IDECAM, ok? Tem uma reta final, apostas. Vamos lá. Contem comigo aí no chat, colocando os gabaritos de vocês. As organizações realizam as suas funções. Então, questão de eficiência, eficácia e efetividade. Adquirindo e usando recursos para desenvolver e fornecer produtos e serviços, com o objetivo de atender às necessidades e resolver os problemas de seus usuários. Neste cenário, duas palavras que são usadas para medir o desempenho de uma organização de acordo com as expectativas do usuário: eficiência e eficácia. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o conceito de eficiência. Pessoal, gabarito da questão, letra C. Eficiência é uso econômico de recursos. Ok? Pessoal, a questão da eficácia e efetividade. Olha o bizu que eu vou dar para vocês. Cara, simples. Eu tenho um projeto A. Eu quero que esse projeto A chegue no A, B, C e D. E esse projeto ele tem um objetivo. Foi disparado o projeto para A, para B, para C e para D. Opa! Então, será que realmente teve eficácia? Sim, porque eu consegui fazer chegar em todas as pessoas que eu queria, no tempo que eu queria, beleza? Conseguiu chegar. Mas será que esse projeto realmente mudou a vida do A, do B, do C e do D? Aí eu te pergunto, será que ele tem a efetividade? Então, possa ser que esse projeto tenha uma eficácia, né, da forma como chegou, porém a efetividade dele pode ser baixa. Então, pode ser baixo, como pode ser alto também. Então, isso é efetividade, saber se realmente teve sentido aquilo que você planejou. A eficácia é o fato de que, bom, ele produziu um projeto. Teve eficácia? Sim, chegou nas pessoas que eu queria, realmente no tempo correto. Porém, será que teve efetividade? Então, isso é a principal diferença entre eficácia e efetividade. A eficiência é a questão do uso econômico dos recursos, tá? Como se diz a primeira questão. Vamos aqui na segunda questão, vamos lá. Ainda sobre eficiência, eficácia e efetividade. Sobre a administração pública, marque a alternativa correta. O que é que vocês marcaram nessa questão? Eficiência é o grau de alcance, não, pessoal. Não é o grau de alcance das metas programadas em um determinado período, não. O grau de alcance está mais relacionado à eficácia. Eficácia, basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação estatal. É o que eu falei. Conseguiu atingir os objetivos, chegou em todas as pessoas que eu queria. Porém, será que foi efetivo? Então, realmente, a eficácia tem a ver com o atingimento dos objetivos de uma determinada ação, pouco se importando com os meios e os mecanismos que foram utilizados para atingir aquele objetivo. Então, gabarito da segunda questão, letra B. Espero que todos tenham acertado. É isso. Bom? Terceira. Ainda sobre eficiência, eficácia e efetividade. As organizações, vou nem ler o restante da capa, por quê? Porque ele colocou simplesmente uma questão, colocou eficiência e eficácia. Ele vai querer correlacionar as colunas, ó. Considerando a representação dessas duas palavras nas organizações, associe adequadamente as colunas a seguir. Vamos lá. O que é que vocês marcaram nessa? Capacidade de resolver problemas. 2, né? 2. Eficácia. Atingir os objetivos. Uso econômico de recursos, eficiência. Menor quantidade de recursos para produzir mais resultados, eficiência. 2, 1, 1. Já tem gabarito? Ainda não.
Capacidade de realizar resultados. 2, eficácia. Grau de realização dos objetivos. E aí? 2 também, né? Ausência de desperdícios. Aí seria o 1, letra D. Tá bom? Então, o gabarito dessa questão, que foi da IDECAN, cobrou eficiência, eficácia e efetividade. Letra D de dado. Vamos aqui à quarta questão. Assinale abaixo o termo que está relacionado diretamente com o dever de prestação de contas pelo poder público. E aí, pessoal? Dever de prestação de contas é o accountability. Essa questão também foi da IDECAN. Accountability é o dever de prestação de conta pelo poder público. Vamos aqui à quinta questão. Se o sistema de valores orientasse as organizações para o benefício dos clientes, funcionários e fornecedores, ou para a proteção do ambiente e dos recursos naturais, não seria necessário estabelecer multas e punições para forçar a obediência e tais comportamentos. No entanto, a sociedade vê-se obrigada a criar, entre outros, uma espécie de controle. E aí, o que é que vocês marcariam nessa? Bom, se é produtos, né, clientes, então aí, o controle aqui seria o Código de Defesa do Consumidor, né? Ele falou aqui, então, já deu a resposta ao Código de Defesa do Consumidor. A lei de proteção dos mananciais, por exemplo, a lei de colarinho branco. Tudo isso é uma espécie de controle da sociedade. É proteção do ambiente, a questão dos benefícios dos clientes, dos funcionários, dos fornecedores. Então, os mecanismos de controle aqui seria o Código de Defesa do Consumidor, que seria a letra E, questão do meio ambiente, né? A lei de proteção dos mananciais ou a lei do colarinho branco, relacionada à questão de obediência e os comportamentos, multas e punições. O enunciado já deu a resposta. Letra E de escola. Vamos partindo para a nossa querida sexta questão, que diz o seguinte: são causas da corrupção. Olá, são causas da corrupção. Pessoal, a causa da corrupção é a baixa transparência da administração pública. Um dos princípios é o quê? Transparência, publicidade. Se a administração ela tem uma baixa transparência dos seus atos, com certeza vai ter um elevado grau de corrupção, né? E quando você dá muita discricionariedade para o agente público também, então ele vai fazer o que ele quer. Então, nesse caso, aumenta também a questão da corrupção, tá bom? Então, são esses dois aspectos que realmente são causas da corrupção. Beleza, Breno? Fábio Leon. Vamos lá, Gustavo Henrique. Sétima. No direito administrativo, há diversos princípios explícitos e implícitos que regem a atuação da administração. Dentre eles, destaca-se um princípio que impede que o administrador cause prejuízo aos cofres públicos através de concessões indevidas. Pessoal, o administrador ele só pode fazer o que a lei manda. Vamos lá. Tem dois princípios, que é o princípio da supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. Qual a diferença, professor, dos dois? A diferença é o seguinte, fácil. Esse aqui controla esse, ó. Por quê? A administração, ela tem uma relação vertical com o particular. Eu tenho a administração aqui, ó, e eu tenho um particular aqui. A administração, ela tem o interesse da coletividade prevalece sobre o particular. A administração tem supremacia nos seus atos. Atos de império, né, que a gente chama. Aí vem os atos de império. Aí, professor, imagina a administração já tem a supremacia dela. Imagina um cara utilizar essa supremacia para começar a fazer coisa errada, fazer coisa que beneficia ele. Por exemplo, vamos supor que o cara foi eleito prefeito. Imagina se não tivesse o concurso. Não, ele colocaria na prefeitura quem ele quiser.
quem ele queria, né? Ah, é irmão e tal. Então, o que acontece? Para isso existe o concurso público, né? Porque o administrador ele tem que entender que a coisa não é dele. A administração não é dele. Então, é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Como é que eu vou me dispor de uma coisa que não é minha? Então, um princípio que impede que o administrador cause um prejuízo aos cofres através de concessões indevidas ou benefícios financeiros a particulares é justamente esse princípio aqui, ó. Indisponibilidade do interesse público. Vamos aqui à oitava questão. Professor, mas tem um texto do tamanho do trem. Calma, calma. Vamos ver o que a questão está pedindo. Vamos lá. No dia, essa aqui tem que ler mesmo. No dia 1º de fevereiro de 2023, a escola Nassip Raidan publicou o edital número 1, destinado ao preenchimento da função de diretor, cujo presidente do certame foi Fernanda Fernandes, inspetora da escola. Porém, não houve inscrição de professores para a vaga, porque os docentes da instituição não tinham a certificação ocupacional de diretor exigida, né, pelo edital. Com isso, foi publicado um novo edital, o edital 2 da Escola Municipal de Nassip Raidan, sem exigência de certificação ocupacional de diretor. Neste, igualmente ao anterior, a presidência do certame ficou sob a incumbência da inspetora Fernanda Fernandes. Acontece que 10 dias após a publicação do edital, né, da escola Nassip Raidan, este foi revogado, cancelado, ok, o edital, sobre a justificativa de se mostrar necessária a alteração da presidência do certame. Publicado, então, o edital 2, destinado ao preenchimento da função da direção da instituição de ensino, cuja presidência do certame ficou a cargo do professor Marcelo Fonseca. Divulgada a lista de inscritos, verificou-se entre os candidatos o nome da inspetora Fernanda Fernandes. Ela virou candidato, né? Olha aí. Diante dessa hipotética situação, o ato de revogar, cancelar o edital 2 da escola municipal, destinado ao preenchimento da função de direção, né, para permitir que a presidência do certame revogado concorra à referida vaga. A mulher é presidente do certame, revogou o edital, se candidatou para participar, para virar diretora. Olha aí, pode, pessoal. Pessoal, claramente, isso é o quê? Legal. Porque diz respeito ao princípio de quê? Da impessoalidade. Né? Houve aqui o interesse pessoal da parte dela. Então, gabarito letra D. Não é continuidade do serviço público, tá, Breno? Aqui é o desrespeito ao princípio da impessoalidade. Vamos na nona. Os princípios do direito administrativo que regem a administração pública são mandamentos gerais que se aplicam a toda e qualquer situação, em maior ou menor medida. Em sua essência, diz respeito à necessidade do Estado agir de modo imparcial, não podendo beneficiar nem causar danos. Que princípio é esse? A gente já viu que é a impessoalidade. Precisa nem terminar de ler a questão, porque é o princípio que o Estado tem que ser imparcial, não pode beneficiar nem causar dano à pessoa específica, mas sempre buscar chegar à comunidade ou a um grupo amplo de cidadãos. Então, letra C. Vamos lá, colocar as respostas aí no chat, professor. Até agora, tranquilo? Todo mundo acertou as questões? Ou alguém errou? Bora partindo? Então, gabaritar a nona letra C. Vamos lá. 10. Vamos lá, Madison. O princípio da administração pública que proíbe a aplicação de recursos públicos em gastos desnecessários e sem qualquer efetivação do interesse público é qual princípio? Questão dos gastos públicos, princípio da eficiência. Muito bem. Questão 11. Princípio que se dirige tanto à administração pública quanto aos licitantes. Opa, então já tem a ver com licitação. Se a administração diz respeito às normas e às condições do edital, aquele procedimento de licitação fica nulo. Se os licitantes deixarem de atender os requisitos, serão considerados inabilitados. Se deixarem de atender às exigências concernentes à proposta, serão desclassificados.
Então, resumindo, pessoal, qual o princípio da licitação relacionado com esse conceito? Tudo tem que estar vinculado ao edital. E o edital é o quê? É o instrumento convocatório. É isso. Um dos princípios ali da licitação é o quê? Vinculação ao instrumento convocatório, certo? Então tá aí. Tudo tem que estar vinculado ao edital, beleza? Então é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 12. Diferentemente das empresas e cidadãos em geral, a administração pública tem que contratar a execução de obra pública através de uma licitação. Lógico. Imagina ele escolher a empresa que ele quer. Ele ia beneficiar, com certeza, uma empresa que ele tinha interesse nela, as quais evitam a ocorrência de lesões ao interesse e aos cofres públicos. Pode-se afirmar, portanto, que o dever de licitar é uma decorrência direta deste princípio implícito da administração pública. Pessoal, é aquela coisa. O administrador não é dono de nada, ele faz o que está na lei. Porque existe um princípio que vai frear a supremacia, que é o princípio de que da indisponibilidade do interesse público. Gabarita aqui, letra B, sem medo de errar, tá bom? Letra B. Vamos aqui na 13 também, que já caiu na IDECAM. Vamos lá, hoje é revisão. Assinale abaixo a única entidade que não tem competência para expedir atos administrativos. Pessoal, tanto a administração direta quanto a indireta podem expedir atos, pessoal, em nome da administração pública. Qual é a única instituição aqui que não pode? O partido político. Partido político. Autarquia, associação, empresa pública, tudo isso daí faz parte da administração indireta. E os entes da administração indireta também emitem atos. Bora na 14. Os fatos administrativos não têm a finalidade de produzir efeitos jurídicos. Eles apenas consubstanciam a implementação material de atos administrativos, de decisões ou de determinações administrativas. A respeito dos atos administrativos, marque a alternativa errada. Essa aqui já está para matar de cara. Pessoal, olha a letra A. O Poder Judiciário e o Poder Legislativo não podem editar atos administrativos. Não podem editar atos administrativos. Está vendo aí? Tá errado, pessoal. Poder Executivo, Judiciário, Legislativo podem sim editar atos administrativos. Tá bom? Professor, atos políticos é a mesma coisa que atos administrativos? Não, não pode confundir. Tá bom? Existem os atos legislativos, existem os atos judiciais, existem os atos administrativos. Todos são atos. Bora na 15, vamos lá. Imaginem que a prova é hoje. Os atos praticados pela administração pública, os denominados atos administrativos, são dotados de importantes requisitos, como os listados nas alternativas a seguir, à exceção de uma. E aí, qual das alternativas não é um elemento de informação do ato? Objeto é elemento de informação do ato, o motivo, a finalidade, a competência, agora o interesse não faz parte do confin formov, que são os elementos de formação do ato, gabarito, letra E, tá bom? Então, questão que cobrou sobre os elementos de formação do ato. Vamos à questão 16, meus caros. Para que a administração pública garanta a posição de supremacia do interesse público sobre o privado, há necessidade que os atos tenham atributos que os diferenciem dos demais atos jurídicos. Nesse contexto, pode-se afirmar que o ato administrativo ele tem presunção de que todo ato administrativo ele tem um único atributo que é aplicado a todos os atos. Qual é? Presunção de legitimidade. Agora, dizer que absoluta veracidade, não, porque eles podem ser contestados. Na verdade, a administração ela tem uma presunção o quê, professor? Relativa. Né? Presume-se que aquele ato praticado pela administração é um ato legal. Quem se sentiu prejudicado, no caso, o ônus é invertido, quem se sentiu prejudicado,
que entre na justiça para tentar anular. Porque, na verdade, existe um atributo chamado presunção de legitimidade, que diz que os atos eles têm presunção relativa de legitimidade. 17. Vamos lá. A respeito dos atributos, marque a correta. Os atributos são números cláusulos, a saber, autoexecutoriedade e presunção. Tá faltando qual, professor? Imperatividade, né? E a tipicidade. A presunção de veracidade é um atributo presente em todos os atos, gozando de natureza absoluta. Não, ela é relativa, né? A cobrança de uma multa que é aplicada pela administração é um exemplo clássico de autoexecutoriedade. Não, pessoal. A administração, ela aplica a multa, porém ela não cobra, entendeu? A cobrança veio por meio do poder judiciário. Então, a administração ela não vai autoexecutar ali a cobrança, né? Então, ali nesse caso, ficaria com o poder judiciário. Tem a imperatividade, que são atos que a administração ela vai fazer sozinha. Porém, existem atos, como a multa, por exemplo, a cobrança da multa, que a administração ela vai cobrar, porém, se não atender, aí o poder judiciário entra na história, tá? No ato complexo, o que é um ato complexo? É o único ato que ele é formado pela vontade de dois ou mais órgãos. Exemplo, nomeação do ministro do STF. O presidente da República indica, mas quem sabatina é o Senado. Então, são dois órgãos diferentes. Então, praticam-se dois atos. Está errado. Na verdade, é um ato, tá? Um ato por mais de dois ou mais órgãos, né? Dois atos. Um ato principal e o outro acessório seria o ato quê? Composto, né? Seria o ato composto. Esse aqui seria o conceito de ato composto. Então, já não entra aqui na nossa jogada. O ato administrativo simples pode ser uma expressão de vontade de um órgão colegiado? Por que não? Lógico que pode. Ah, mas é porque um órgão colegiado tem que ser o ato composto? Nada a ver. Um ato simples, normal. Pode ser uma vontade de um órgão colegiado? Pode. 18. O atributo do ato, pelo qual se compreende a sua execução, independentemente de ordem judicial. E aí? Qual é aquele atributo que a administração executa, independentemente de ordem judicial? É a autoexecutoriedade. Letra D. Vamos lá. Questão 19. Sobre noções de direito administrativo, assinale a alternativa que aponta um atributo do ato. Imperatividade, né? Letra D. Muito bem. Quem são os atributos do ato? É o PAT, né? Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Não esquece. 20. Ato vinculado e unilateral, por meio da qual a administração confere um consentimento para que ele desempenhe uma atividade. Algumas das atividades somente serão exercidas de forma legítima pelo particular quando autorizado pelo poder público, que o faz exercendo seu poder de polícia fiscalizatório. Mediante, ele verifica ali se existe ou não impedimentos legais ou administrativos para desempenhar aquela atividade reivindicada. Então, ele está se referindo ao quê, pessoal? É um ato vinculado e unilateral, ó. Aprovação é precária, permissão é precária. A única que é vinculada e unilateral aí é a letra C, que é a licença, porque a licença, se você cumpre os requisitos, a administração ela é obrigada a te dar aquela licença, né? Então, por isso que a gente diz que é um ato vinculado e unilateral. Então, a licença é um ato vinculado e ela também é um ato unilateral. Caiu aí na FGV, ou na Banca Idecam. Bora na 21. Vamos lá. Dentre as espécies de atos administrativos, os ofícios e os despachos. Um ofício e um despacho, pessoal, a gente diz que são atos o quê? De ordens, né? São atos ordinatórios. Letra C, atos ordinatórios. Vamos na 22. Acerca da classificação e das espécies dos atos,
Assinale a alternativa incorreta. Classificação dos atos. Nos atos complexos, conjuga-se a vontade de dois ou mais órgãos ou autoridades para formar um único ato. Perfeito, é isso mesmo. Os chamados atos de império são aqueles praticados em horizontalidade. O que foi que eu falei? Atos de império tem a ver com supremacia do interesse público. Então, tem a ver com verticalidade. É vertical. A administração prevalece os interesses sobre o particular. Então, a letra B, ela está errada. Nos atos compostos, há uma figura do ato principal e o ato acessório. Perfeito. A gente tem dois atos, por exemplo, o cara aplica a multa, a gente, é um ato, que é o ato principal, porém ela precisa de quê? Homologação, que é um ato acessório. Então, isso é um ato composto. Perfeito. Tem o ato principal e o ato acessório. O ato de cassação de aposentadoria é uma espécie de ato punitivo. Correto. Está dentro do processo administrativo, né? Letra B errada. 23. Vamos lá. Para que o servidor público ocupe regularmente um cargo público, é necessário a prévia posse. E esta, no direito administrativo, ela é considerada o quê, pessoal? A posse. É vinculado. Se ele cumpriu todos os requisitos, meu amigo, acabou. Acabou. Ato administrativo vinculado. Vinculado. A posse é vinculada. 24. Em luto pelo falecimento do irmão, o servidor requereu o afastamento do trabalho por alguns dias. Tá na lei? Tá, ele tem direito? Lógico. Nesse caso, a administração ela deve analisar o requerimento por meio de quê? É um ato vinculado, tá na lei, meu amigo. Morreu, ele vai ter direito àqueles dias. Não é discricionário. É aqueles dias e acabou. Certo? Isso é um ato administrativo vinculado. Letra E. Na 25. Considere o seguinte comentário de Carvalho Filho. São atos que a administração está livre para expungir do mundo jurídico, fazendo cessar todos os seus efeitos em decorrência de um critério subjetivo meramente administrativo. Nesse caso, o autor está se referindo ao quê? Bom, se eu posso, por conveniência ou oportunidade, não querer mais praticar aquele ato, né, eu quero expurgir do mundo jurídico, vai fazer cessar os seus efeitos, ou seja, só dali para frente, né? Por um critério subjetivo, ou seja, conveniência e oportunidade. Então, aqui está falando de atos que podem ser revogados e não anulados. Anulados são atos quando existe uma ilegalidade. A revogação é quando o ato ele não é ilegal, ele é um ato legal, porém ele não está mais servindo para a administração. Ok? Vamos na 26. O jurista Ali Lopes Meireles divide os atos administrativos em 5 espécies: normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Assinale a alternativa que contém apenas exemplos de atos negociais. Pessoal, negocial. A administração negocia com o particular. Uma licença, uma autorização, uma permissão. Então, letra C é o nosso gabarito, sem medo de errar. Se eu estou negociando, é uma licença. Se eu estou negociando uma permissão, eu estou negociando uma homologação. Todos são atos negociais. Certidão, um parecer, isso aqui são atos o quê? Enunciativos. Muita gente marcou B, deve ter se confundido, Thiago. Então, 26. Exemplo de ato negocial: licença, permissão, homologação. 27. Marque a alternativa correta acerca da revogação e anulação. Vamos lá. Mais uma questão simples para saber se você sabe ou não esses conceitos. Revogar é o ato discricionário. É o ato administrativo discricionário pelo qual a administração extingue o ato por razões de oportunidade e conveniência, ok?
retirando ali do mundo jurídico, letra A. Tá corretíssimo. Letra A, tá bom? Aí, ó. Fechou aqui, ó. Aqui, ó. Letra A. Fechou? Anulação significa a perda de efeitos jurídicos do ato, em virtude de norma jurídica superveniente. Não. Aí é caducidade. A anulação do ato produz efeitos a partir da própria extinção, o que significa que seus efeitos são ex nunc. Errado. A anulação são efeitos ex tunc. A revogação tem efeito ex tunc. Errado. A anulação, a revogação, na verdade, ela tem efeito ex nunc. Então, letra A, sem medo de errar. Vamos na 28. Chegando aqui em 50% aqui da revisão. Eita, o professor Muniz hoje tem que resolver 60, mas ainda vou ter que gravar mais uma aula. Mais 20. Vamos lá. Na revogação dos atos, sabe-se que o administrador, como fundamento, pode se valer de dois critérios. Bom, se eu estou revogando é por conta de conveniência e oportunidade, letra B, sem medo de errar. Se eu estou revogando é por conveniência e oportunidade. 29. A administração pública pode ratificar alguns atos que contenham vícios que são sanáveis, ou seja, que dá para corrigir. Imagina eu anular um ato que foi complicado fazer o processo, eu vou lá anular? Não, eu posso corrigir, né? Assinar a alternativa que apresenta um elemento convalidável. Ou seja, um ato ele depende de sujeito, uma forma, uma finalidade, um motivo e objeto para ser construído, né? Professor, imagina eu construir todo um processo. Construir o processo todo. Mas eu errei porque eu coloquei na assinatura que quem assinou foi a pessoa que não era para assinar. Erro de quê? De competência. Vou anular? Não, só corrige o documento e bota o cara certo. Então, alguns atos, eles são convalidáveis. Por exemplo, quando mexe na questão do sujeito, né, da competência e da forma. Ah, porque eu fiz num papel que era para ser no modo retrato, era para ser no modo paisagem. Não precisa anular tudo. Você corrige. Então, esses dois elementos, sujeito, né, o competência chamado, e a elemento forma, eles são convalidáveis. Então, letra A, o sujeito que a gente fala é justamente o elemento competência, viu? Então, só convalida na competência e na forma. Competência, eu seria o sujeito. Vamos na 30. Sobre a possibilidade de a administração pública convalidar atos, marque a correta. Acabamos de ver, ó. Convalidação é na competência ou na forma. Então, letra D, né? Porque o erro aqui, ó, o vício, estava na competência. Então, a convalidação é permitida quando o ato administrativo possui vício quanto à sua competência. Cai demais essas questões aí na nossa matéria de direito administrativo. Pessoal, coloca aí no chat se vocês estão gostando da nossa revisão final. Vamos lá. 31. No âmbito do direito administrativo, existem diversas prerrogativas conferidas ao Estado para fim de consecução do interesse público, como os chamados poderes administrativos. A respeito, assinar a alternativa correta sobre os poderes administrativos. O poder regulamentar é uma mera prerrogativa, podendo não ser exercido pelo seu titular. Errado. O poder disciplinar implica a competência da autoridade administrativa para investigar e aplicar sanções penais. Não. O poder disciplinar tem a relação em punir o servidor público, né? Não é aplicar sanção penal qualquer pessoa, não.
O poder administrativo estão sempre vinculados, não comportando discricionariedade. Está errado. Existe o poder de polícia. O poder de polícia, um dos atributos dele é o quê? Discricionariedade. A irrenunciabilidade é uma característica dos poderes, lógico. Você não pode renunciar. A administração não pode renunciar ao seu poder regulamentar. A administração não pode estar renunciando ao seu poder de polícia, não pode estar renunciando ao seu poder disciplinar. É uma obrigação dela usar. Os poderes administrativos, na clássica divisão proposta por Montesquieu, acabam se confundindo com os próprios poderes do Estado. Não tem nada a ver. O poder do Estado é uma coisa, o poder administrativo é outra. O Estado raciocina, ele pensa. O poder administrativo, quem vai usar são gestores, para colocar em prática aquilo que a gestão política do poder do Estado pensa. 31, letra D, sem medo de errar, é a nossa alternativa correta. 32, vamos lá. Considere que em uma escola, né? O professor, escala. Eita. Considere que em uma escola pública do município de Aracruz, Espírito Santo, um estudante tenha sido apenado com 5 dias de suspensão. Bom, se estudante está relacionado com o poder o quê? Disciplinar. Professor, mas disciplinar não é somente quando o gestor aplica uma punição com o servidor ali? Não. A escola, a relação escola-diretor também entra no poder disciplinar. Né? Então, tem nem para onde correr. 32, letra B, para facilitar o entendimento de vocês. Partiu 33. Turing. Vai. Poder público de um município determinou que de agora em diante os particulares não podem mais colocar entulho na frente de suas residências. E aí, que respaldo é esse? Que respaldo é esse, hein? Bom, se o poder público determina, regulamenta, bota uma norma, ele está utilizando seu poder de polícia. Poder de polícia. Não confundam poder de polícia com poder da polícia. Poder da polícia, polícia militar. Poder de polícia, todos esses. Lá o artigo, se não me engano, é o artigo 78 do Código Tributário, que diz que poder de polícia, todos aqueles órgãos, todos esses órgãos podem usar seu poder de polícia, de regulamentar, de determinar. Né? 34. Vamos lá. Limita, disciplina um direito de uma pessoa, de um particular, em prol da coletividade. Em razão do interesse público, da segurança, da higiene, os costumes, isso aqui, ó, é um conceito lá do artigo 78 do Código Tributário Nacional, CTN. Professor, ó, o que é poder de polícia? Ele limita uma coisa indivíduo, por exemplo, eu tenho uma farmácia. O cara tá vendendo remédio. Você pode ter uma farmácia? Pode. Só que ele tá vendendo remédio ruim, vencido. Quem se prejudica? A coletividade que compra lá. Então, eu vou ter que limitar o direito que ele tem de ter aquela farmácia, vou ter que fechar até que ele corrija, em prol da coletividade. Então, isso é poder de polícia. Pode ser em qualquer matéria, matéria de segurança, matéria de higiene, matéria de produção, de mercado. É isso. Então, qual é a opção que apresenta essa atividade? É o poder de polícia, pessoal, do município. Poder de polícia. 35. Capacidade que a administração tem de fazer executar sua decisão por vias administrativas, sem precisar recorrer previamente ao judiciário. Ou seja, isso aqui é o quê? Autoexecutoriedade. O poder de polícia será discricionário quando a lei permitir ao agente alguma margem de decisão. Isso aqui é o que a gente diz de discricionariedade, né, não? É, discricionariedade. É um dos atributos do poder de polícia.
exerce o seu poder de polícia em relação aos direitos, bens, interesses, liberdades, atividades, entre outros. Quem exerce o poder de polícia? O poder público, né? 4. Quando estão estabelecidos em lei os requisitos necessários para a atuação do poder público, em seu exercício do poder de polícia, não deixando possibilidade de opção. E aí, professor? Estão na lei. O cara não tem margem para decidir nada, não deixa possibilidade. Isso aqui é o quê? Vinculação. Muito bem, José Lucas. Todo ato relacionado ao poder de polícia possui tal característica, pois todo ato ele é imperativo, portanto obrigatório para a parte a que se destina. Isso aqui é o que? Coercibilidade. É uma dos atributos do poder de polícia, né? O ato ele é imperativo, ele é obrigatório, você tem que cumprir, é coercivo, coercibilidade. Letra C, nosso gabarito. Quem conseguiu imprimir aí o material, coloca aí um joinha aí no chat. Turma da Polícia Penal acabando aí, né, pessoal? Quase chegando ao fim. Estamos em reta final. Lembrando que no dia da concurso da Polícia Penal, eu vou estar em Fortaleza, né? Escolhi aí uma escola para estar aí torcendo por vocês no dia. É... Responde pelo celular. Espero que vocês continuem estudando com a gente depois da Polícia Penal, hein? Vou estar aguardando vocês na segunda-feira no Português do Zero. Vamos lá. 36. Assinar a alternativa que apresenta um poder de polícia municipal. Expedição de instrução normativa. Não. Demissão de servidor público em abandono de cargo. Isso aqui está mais para gestor, né? Gestor de aplicação de advertência. Pessoal, isso aqui está mais para órgãos executivos, né, administrativos. Quando envolve poder de polícia do município, o que é que o município pode fazer? Conceder um alvará. Tudo bem. Conceder um alvará de localização. É um exemplo de poder de polícia municipal. Agora na 37. Pessoal, vocês sabem qual é a diferença de excesso de poder para abuso de excesso de poder, né? Excesso de competência e desvio de poder? O excesso de poder é o seguinte: você pratica um ato que você não tem competência. E no desvio de poder, o que é o desvio de poder? Desvio de poder você desviou a finalidade, né? É, você tem competência, porém você desviou a finalidade que era para ser, né? Você utilizou a sua competência, mas porém você está praticando um ato com outra finalidade. Então, vamos lá. Pratica o ato com outra finalidade que não seja o interesse público, né? Ó, o oficial Francisco de Assis, valendo-se da sua função na corporação, atuou diretamente para que fosse desapropriado um imóvel pertencente a Caio, que era seu amigo. Ó, o cara era oficial e ele realmente fazia isso, era a função dele. Porém, ele ajudou, na verdade, o Caio, né? Favoreceu o cara. Então há um desvio de finalidade.
Letra C. Ele tem competência. Então já não é excesso de competência. Só que ele desviou. Então é o desvio de poder. 38. De novo. Os técnicos da vigilância sanitária. Permico, falou em vigilância sanitária? Com certeza é questão de poder de polícia, né? O pessoal aqui já é expert aí nas resoluções de questões, tem nem pra onde correr, né? Olha, ó. As mercadorias estavam fora das conformidades, houve apreensão, isso é poder de polícia, e ainda do município. Bora na 39, sobre responsabilidade administrativa, vamos lá. Há diversas teorias para explicar a responsabilidade extracontratual da administração. Pessoal, vocês sabem como é que funciona, né? Eu tenho aqui a administração, eu tenho aqui o nosso funcionário público, e eu tenho. Aí, ó, eu tenho aqui o administrador, eu tenho o funcionário público e eu tenho o particular. Professor, o funcionário público dirigindo seu carrinho vai lá e bate no carro do particular, na traseira do particular. O que é que acontece? Quem vai pagar o particular? É o funcionário, é? Não, a administração vai lá e paga, porque a responsabilidade dela aqui é objetiva. E depois a administração entra com efeito regressivo em cima do funcionário. Isso é a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo, né, professor? É no risco administrativo? Teoria do risco administrativo. Professor, mas o particular foi que jogou o carro em cima de mim, o cara passou o sinal vermelho. Bom, aí tem as excludentes. Se a culpa for exclusiva do particular, se for motivo de caso fortuito fosse maior, aí a administração fica isenta de pagar aí de pagar o dinheiro, né? De ressarcir. Porque foi culpa do cara ou um caso fortuito fosse maior. A teoria do risco administrativo ela aceita excludente de licitudes, diferentemente do risco integral. Ela não aceita nenhum tipo de excludente de licitude. Em alguns casos, você tem que analisar se o cara teve culpa ou não. Aí entra a questão da subjetividade. Só vai pagar se realmente for comprovado que o rapaz teve culpa. Mas para essa teoria aqui, administração e particular é teoria objetiva, né? Então vamos lá. Dentre elas, existe uma teoria clássica por defender que o Estado deve responder pelo dano quando o serviço público não funciona. Opa, estou numa estrada, tá sem placa, cheio de mato, buraco. E aí, professor? Quebrei meu carro. Se eu comprovar que o serviço público não está funcionando, né, e que o Estado sabia e deixou de ajeitar aquilo dali, aí a gente entra num ato, numa coisa mais subjetiva, né? Uma coisa mais da culpa. Ou seja, se eu, se na verdade, uma teoria clássica que defende que o Estado deve responder pelo dano quando o serviço público não funciona, né, funciona atrasado, funciona mal, nesse caso nós estamos trabalhando, sabe com qual teoria? Da culpa administrativa. É aquele caso da avenida, né? Da rodovia. O cara vai lá e quebra o carro. Ele entra na justiça. Bom, aí é aquela coisa. Vai analisar se a administração teve culpa ou teve dolo, né? Se ela sabia da situação, teve o dolo e deixou o mato, não colocou a placa, né? Não ajeitou os buracos, ela pode ser responsabilizada, a pessoa pode ser ressarcida. Se na verdade for comprovado que ela não fez isso por conta que não tinha um recurso
aí a administração não tem culpa. Então, essa aqui é a teoria da culpa administrativa. Ela entra quando é justamente casos de mau funcionamento do serviço público, ou funcionou atrasado, funcionou mal. Beleza? Letra B. Bora na 40, Muniz, vai. Ele quer a correta. Essa aqui é para não zerar. Entrar, né? A responsabilidade do Estado, ela é o quê? Objetivo. Nem olha o restante. Objetiva. 41. Após a prisão em flagrante de Moisés, os policiais Júnior e Mano tiveram que levar o preso até a delegacia. No trajeto, um caminhão sem freio colidiu inexplicavelmente com a viatura policial, causando ferimentos graves nos policiais e a morte de Moisés. Sobre a perspectiva da responsabilidade civil do Estado, assinale a correta. O que, vocês marcariam nessa? 41. Moisés foi preso em flagrante. O Júnior teve que levar o preso até a delegacia. No trajeto, um caminhão sem freio colidiu com a viatura, causando ferimento grave nos policiais e a morte de Moisés. O que é que os policiais têm a ver? Não tem nada a ver. Meu amigo, excludente de licitude. A culpa não foi dos policiais, não, cara. Culpa de terceiros. E aí? Responsabilidade do Estado? Nenhuma. Não posso responsabilizar o Estado por conta de uma situação que não foi culpa dele. Né? Beleza, Madison? Edvan? Vamos na 42. 42. Na responsabilidade civil decorrente dos atos praticados pela administração pública, a chamada responsabilidade subsidiária pode ser atribuída apenas a quem, professor? Essa aqui é boa. Responsabilidade lá do agente, né? A empresa pública, em regra, do dirigente, né? No caso das empresas, né? Por exemplo, ali, prestador de serviço público. Não deu para responsabilizar o dirigente, não vai dar. Ei, subsidiariamente você vai responsabilizar a PJ. Subsidiariamente, só se não der certo lá o dirigente. Subsidiariamente, a pessoa jurídica. Então, falou em subsidiária, questão, vamos responsabilizar subsidiariamente quem? A pessoa jurídica do Estado. Letra A, viu? A pessoa jurídica estatal. A administração não é um agente. Ok? Pai da criança? Quem é que tá grávida aí? O Jonathan disse assim: o senhor comentou alguma coisa de pai da criança. Meu Deus do céu, quem que tá. Ih, se acusa, se acusa. Quem é o pai? Quem é o pai? Vai, se acusa, vai. Ponto seguinte. Ó,
Eita, meu amigo. Escuros. É. Vamos lá. 43. Em relação à responsabilidade civil do Estado. Mais uma. O Brasil adotou qual teoria? Já falei, teoria do risco administrativo, ou seja, o Estado responde objetivamente, é uma teoria que aceita excludentes. Ela, inclusive, ela aceita as excludentes de ilicitude. Fechou? Letra D. Bora na 44, Muniz. Quanto à responsabilidade civil do Estado, assinar a afirmativa correta. De novo, cara, eu li crianças aqui, ó. O cara falou em criança, eu li criança, ó. Aqui, não sei por quê. A teoria da responsabilidade civil objetiva alcança as pessoas jurídicas que prestam serviço público. Lógico, letra A. Ó, falou em responsabilidade civil, você, professor, e as que são exploradoras de dinheirinho, atividade econômica? Aí é subjetiva. Se for prestador de serviço público, normal, responsabilidade objetiva do Estado. 45, a Rocha. Lucrécio, nome bonito. É motorista do banco, sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica. Ixi, se é exploradora de atividade econômica, com certeza aquela velha questão que o cara vai fazer o quê? Ele vai bater alguma coisa, ele vai perguntar. E aí? A responsabilidade é objetiva ou subjetiva? Né? Professor, me diga aí. Porque de tanto você resolver, você já sabe. Se é explorador de atividade econômica, já sabe. Tem que ver se tem culpa no cartório ou se tem dolo, né? Responsabilidade já é subjetiva. Considerando os fatos narrados, o banco, quanto à sua responsabilidade, está na mesma disciplina das empresas privadas, ou seja, responsabilidade subjetiva. A pessoa tem que ver se a comprovar dolo ou culpa. Então, se tiver ausente o dolo daquela empresa, então, naquela conduta, então não há responsabilidade civil do banco. Diferentemente, se fosse uma empresa que prestasse serviços públicos, aí não tem o que falar. Ele ia pagar nem que não quisesse. Ah, não precisa nem comprovar nem culpa nem dolo. Como é uma exploradora de atividade econômica, então, se for comprovado que não tem dolo ou culpa naquela conduta do Lucrécio, então não tem por que o Estado ser responsabilizado. Acabou. A empresa ser responsabilizada. Né? Então, letra C é aquela famosa responsabilidade subjetiva. A perícia concluiu que o acidente apenas foi um acidente. Ocorreu em razão de o semáforo de trânsito estarem desregulados, fazendo com que ambos os condutores seguissem em frente simultaneamente e se chocassem no cruzamento. Enfim, deu para resolver a questão. Bora na 46. Isidoro, soldado, estava dirigindo a viatura da PM em direção à escola de seu filho, pois precisava pegá-lo e deixá-lo em casa com a mãe. Ao passar regularmente por um semáforo, um terceiro que ultrapassou indevidamente o aviso de sinal vermelho acabou colidindo com a viatura policial. Com base na situação em questão, assinale a correta. Isidoro estava dirigindo a viatura da PM em direção à escola de seu filho. Ao passar por um semáforo, o terceiro, que ultrapassou indevidamente, acabou colidindo. Sim, a culpa é de quem? Do terceiro. A culpa é dele, é? Excludente de licitude. Então, o que falar não, macho. Não vai haver responsabilidade civil do Estado nesse caso, porque é um dos casos de excludente de licitude. Beleza? Letra A.
47, vamos lá no âmbito do controle, agora vamos responder questões de controle administrativo. No âmbito do controle da administração pública, os chamados atos interna corporis podem ser objetos de controle de efetividade, atos internas corporis. Atos internas corporis, pessoal, são atos, na verdade, que devem ser resolvidos internamente por cada poder. São questões ali do próprio regimento interno, né? Por exemplo, a cassação de um deputado ou um senador por falta de decoro parlamentar. Isso é porque está no regimento interno deles. Então, a gente chama de atos internas corporis, viu? Então, como a gente está estudando a matéria de controle da administração pública, a gente sabe que tem um controle prévio, concomitante e posterior. Tem um controle administrativo, o judicial e o legislativo. Aqui é o seguinte, se o cara descumpre o que está no regimento, acabou. Aí ele vai sofrer o controle da administração pública. Então, atos internas corporis é isso. É quando ele está relacionado ao controle do regimento interno. Atos internos. 48. Bora? Bora lá. A respeito do controle da administração pública, analisa as afirmativas a seguir. 1, 2, 3. Bora ver e o que é que vai dar nessa questão. O Poder Legislativo, no exercício do controle externo, conta com o auxílio do Tribunal de Contas. Correto, né? Para você que estudou essa matéria, o Poder Legislativo, ele faz aí o controle, né? Fiscalização do Poder Executivo. E conta com o auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito. E faz controle externo. O controle administrativo está restrito ao exame de legalidade. Não é isso. Controle administrativo, só lembrar do princípio da autotutela. Que é isso, Muniz? Autotutela, macho, é o seguinte, ó. O que que acontece? O controle administrativo está restrito ao exame de legalidade. Não. Não. Pode ser tanto a questão de análise de legalidade, quanto também análise de conveniência e oportunidade, ou seja, atos discricionários. Tá errado. O controle político administrativo também é exercido pelo Poder Judiciário. Não, o Judiciário não faz controle de mérito político, não, pessoal. O Judiciário ele vai só analisar a legalidade do ato. Só isso. Tá errado. Letra A. 49, Muniz, vai. O controle da administração pública não se dissocia da própria atividade de administrar, podendo exercer-se de forma externa ou interna, pelos poderes legislativo, executivo ou judiciário. Que anteceder, suceder ou mesmo realizar-se de modo concomitante à prática dos atos administrativos. Marque a incorreta. Vamos lá. Quando a entidade autárquica responde a um mandado de segurança, é certo que se submete ao denominado controle externo, que é aquele exercido por um poder sobre os atos de um outro poder. Perfeito. Um poder exercendo um controle sobre o poder é ato externo, é um controle externo. O controle finalístico, o que é controle finalístico? É justamente aquele controle que a administração direta ela faz sobre as entidades da administração indireta. Existe uma tutela. Né? Por exemplo, o Ministério da Previdência faz um controle finalístico na autarquia do INSS. Então, o Ministério sobre atos de uma autarquia, correto. O controle da execução orçamentária de uma entidade autárquica, realizada por seu órgão de controladoria interna,
É denominado controle prévio. Já que antecede a análise judicial dos atos. Pessoal, controle prévio. Bom, se foi executado o orçamento, né, realizada pelo órgão de controladoria interna, esse controle de orçamento não é um controle prévio. Geralmente ele pode ser concomitante à execução do orçamento ou após, né? Após a execução do orçamento. Então não é prévio. Antecede a análise judicial dos atos. Não. A Constituição da República prevê que o Poder Legislativo pode sustar um ato normativo praticado pelo Poder Executivo. Pode. Que exorbite do poder regulamentar, não podendo, contudo, anular o ato. Correto. Se o legislativo perceber que o poder executivo está exorbitando, está legislando algo que ele não pode, o poder legislativo vai lá e susta aquele ato administrativo. Então, 49. A incorreta letra C. Questão 50. Ele botou duas súmulas aqui, essa questão, inclusive, foi 2024, viu? Da IDECAM. E diz o seguinte: a administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Pode. Autotutela. A administração pode anular seus próprios atos. É o controle interno, né, pessoal? A própria administração, ela controla internamente seus atos. O que é isso aí? Os dois enunciados de súmulas expressam a hipótese de controle administrativo autotutela. Foi o que eu falei, né? É isso, é o controle administrativo. A administração, ela tem um princípio da autotutela que ela pode controlar os seus próprios atos, tanto por questão de legalidade quanto por questão de conveniência e oportunidade. Letra B. 51. Existem diversos tipos e formas de controlar a administração. Ele quer que a gente analise aqui os conceitos. Ó, controle interno, externo e A3. Vamos lá. Controle interno é exercido pelo órgão, no âmbito da sua própria estrutura, correto. O controle externo é poder com poder, né? Um poder fiscaliza o outro, correto. O exemplo mais comum de controle externo popular está previsto no artigo 31, parágrafo 3º da CF, que determina que as contas do município fiquem durante 60 dias para o povo ver. É um controle externo popular, para todo mundo ver as contas do município, correto. Um, dois, três corretas, mais uma questão para a conta. 52. Em relação ao controle da administração pública, é correto afirmar a anulação judicial de um ato do executivo é exercido do poder de autotutela? Não. A autotutela é quando se o próprio poder executivo anulasse, aí seria autotutela, mas quem anulou foi o juiz, então não é autotutela. A revogação pressupõe a retirada de um ato praticado com desvio de finalidade. A revogação pressupõe a retirada de um ato praticado com desvio de finalidade. Não, se tem desvio de finalidade, vamos anular, né? Então não seria revogação, seria anulação. O controle exercido sobre atos do município pelo Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, pessoal, está dentro do controle externo, né? Junto com o Poder Legislativo. Correto. A supervisão exercida pela administração direta sobre as entidades decorre de hierarquia. Não. É o controle finalístico. Controle finalístico, ou seja, a administração direta controla a indireta, mas não tem hierarquia, é só uma vinculação. 53. Sobre os princípios da lei de licitação. Vamos lá. Marque.
Ó, tá perguntando qual alternativa tem aqui os princípios básicos da licitação. O que, é que vocês marcaram na 53, ó? Letra D, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade, vinculação ao instrumento convocatório, lembra? Julgamento objetivo. Esses aqui são os principais. A alternativa que tem realmente princípios da licitação é a letra D. Ficar atento, dar um foco mais. Professor, calma, calma. Questão aí da IDECAM, pessoal. Professor, vai ser cobrada a 866, calma. Eu sei que ela foi revogada. Porém, algumas partes dela foram levadas para outra lei, 14.000. Relaxa. Viu? Pode ficar tranquilo em relação a isso daqui. Licitação, pessoal, estudem só princípios. Vocês vão estudar quais são os casos de dispensa de licitação, inexigibilidade. Se você estudar isso aqui, pronto, você já vai para a prova, bom. E as modalidades, né? Bom, é o que cai na sua prova. Modalidade, dispensa e os princípios. Foca nisso daí. Ah, professor, não é que a lei toda foi revogada, só algumas partes. Por exemplo, os princípios não foram revogados, eles são mantidos. Então, a gente tem que entender que a gente pode aproveitar algumas questões, certo? Então, fique esperto nesse princípio da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, letra D. 54. Segundo o artigo 5º da Lei 8.066, que na verdade já foi revogado, porém, algumas coisas estão mantidas, que institui normas para licitações e contratos, e dá outras providências. As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido a quem? Isso é boa. Ó, essa norma, essa situação aqui, ela está mantida na outra lei, tá? Como, professor? As normas de licitações e contratos, elas privilegiam, né, um tratamento diferenciado ao quê? Microempresas e empresas de pequeno porte, tá bom? 54, letra C. 55. Questão sobre princípios, ó. O processo licitatório deve ser regido pelos princípios. É proibida a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, né? Ele diz o princípio da igualdade entre os licitantes. Que tipo, qual é o princípio que ele está falando aqui? É proibida a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo, reservado, que possa impedir a igualdade dos licitantes. Quem é o princípio do julgamento o quê? Não, publicidade não. Eu não posso utilizar critérios, coisas sigilosas, né? Eu tenho que ter um julgamento o quê? Objetivo. O princípio do julgamento objetivo, pessoal. Letra B. Lembra? Julgamento objetivo. Lembra do vinculação ao instrumento convocatório também. 56. Se a administração pública, diante da inviabilidade de competição numa licitação, decide contratar diretamente. Contratação direta, sem licitação, vai lá e contrata diretamente. Como é que ocorre isso, pessoal? Vamos lá, o município vai lá, contrata direto uma empresa. Ah, mas não tinha que fazer a concorrência, tinha que 3 empresas concorrer, certo, mas não deu. Por conta de inviabilidade na competição, não deu para fazer. Então, a gente faz o quê? A inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade de licitação é a mesma coisa que contratar diretamente. Diretamente, entendeu? Então, tem os casos de inexigibilidade, né, Letícia? Então, é aquela coisa. Foca na licitação em 3 coisas. Anota aí. Se você for estudar princípios, casos de inexigibilidade, dispensa e as modalidades de licitação. Pronto. Pregão, leilão, saber os conceitos. Vá para a sua prova tranquilo. Eu vou fazer um PDF para vocês, tá? Eu só vou fazer um PDF de aposta se todo mundo colocar aí um oi aí no chat. Se vocês colocarem, eu vou colocar um PDF resumido dos princípios, das modalidades e dos casos de dispensa e inexigibilidade. Para facilitar aí para vocês, dar uma lida. 2 paginazinhas
Se cair, deve cair alguma coisa dentro desse PDF. Eita, que vocês querem, né? Meu amigo, você não tem noção que eu ainda vou gravar a aula hoje. Eita, meu amigo. O professor Muniz aí tá pra lascar. Bora lá. Tô resolvendo aqui uma prova para depois gravar outra. 56 na D. Bora 57. Lembrando que nós acertamos muitas questões do SES, né, pessoal? Coisa boa. Se Deus quiser, teremos muitos aprovados. Teve uma aluna nossa que a gente pegou ela, ela não sabia de nada, de nada, de nada. Pessoal, nada. Das 50 questões da UES, ela fez 40. Mandou uma mensagem para mim ontem. É, pelo menos eu durmo tranquilo, né? Sabendo que a gente ajudou muitas pessoas. 57. De acordo com Melo, Melo é um escritor aí de direito administrativo, né? A realização de qualquer licitação depende de quais pressupostos. Isso aqui vai cair na prova. Cuidado. É lógico, jurídico e fático, viu? Qualquer licitação depende de pressupostos lógicos, jurídicos e fáticos. Anota aí. 58. Nos termos da lei de licitação, contratação direta. Quanto às hipóteses de dispensa e inexigibilidade, qual a alternativa correta? A lei de licitação não diferencia as hipóteses de licitação dispensada das hipóteses de dispensável. Lógico que são coisas diferentes. Tá? A licitação dispensada é porque ela é dispensada total. Não tem o que querer, ela é dispensada. E a dispensável é porque ela pode ou não dispensar. Então, na verdade, distingue sim. Na contratação por dispensa, na hipótese de licitação deserta, fica a administração pública dispensada de justificar o preço do fornecedor por ela escolhido. Está errado. Porque dispensada não. A legislação proíbe a hipótese de inexigibilidade na contratação de serviço de publicidade e propaganda. Perfeito, já é o gabarito, viu? Não pode. Ainda que o serviço seja considerado como de natureza técnica especializada. A regra é quando o serviço é de natureza técnica especializada, é um caso de inexigibilidade, né? Contratação direta. Exceto se for empresa de coisa de publicidade e propaganda, que não pode aplicar. Tem que participar normal do processo. Vamos lá. 59. No processo de compras de hortifruti grangeiros, pessoal, a licitação ela é o quê? Hortifruti grangeiros. Ela é dispensada. Na verdade, era para ser dispensável, né? Hortifruti grangeiros, pode haver a dispensa da licitação, ok? 60. Licitação pode ser definida como um conjunto de procedimentos adotados pela administração para aquisição de bens. Em algumas situações, a legislação permite que a licitação seja dispensada. Nesse caso, o processo de compra ele é conhecido como. Não, se é dispensada, a gente chama de quê? A IDECAN gosta muito de cobrar isso aqui. Se ela é dispensada, a gente vai fazer o quê? Comprar o quê? Diretamente. Muito bem. E a última, a lei, que não é mais essa, institui normas de licitações. Ela fundamenta a possibilidade de dispensa. Um dos casos em que é dispensada a licitação, qual é aquele caso que ela é dispensada? Quando o edital for suspenso? Não. Os interessados pelo objeto fizeram a mesma proposta? Não. Não cumprir o edital. Bom, a dispensa ela ocorre quando não tem interessado
para as empresas para concorrer e ganhar a licitação. Aí, nesse caso, faz a contratação direta. Ela pode ser dispensada, ok? Letra B de bola. Meus amigos, tá aí o gabarito. Foram 61 questões. E agora, professor Muniz, espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Eu desejo uma boa prova para vocês. Realmente, é isso aí, licitação de zero, Thiago. Pode encerrar a gravação, tá? Eu espero que vocês, certo? Espero que vocês aproveitem bem. Pode encerrar a gravação, tá bom? Quem tá gravando aí pode encerrar. Eu espero que vocês aproveitem bem todos os materiais aí colocados para vocês. Eu coloquei aí um PDF de direito administrativo, como se estivesse ensinando para crianças e adolescentes. Vocês leram lá? Coloquei exemplos, coloquei uma historinha. Alguém leu esse PDF? Eu coloquei lá, direito administrativo. Eu coloquei assim, direito administrativo para crianças. Não sei se vocês leram, né? Ali eu tento abrir um pouco a mente de vocês para entender e aplicar de forma conjunta. Eu não sei se vocês aprenderam. Aprenderam ou não naquele PDF? Muita coisa. Porque você faz uma espécie de uma revisão completa, né? Naquele PDF que eu coloquei para vocês. Se realmente vocês leram, passaram marca-texto, foram ali refrescando a cabeça, né? Porque eu sei que eu tenho que fazer daquele estilo, pessoal, porque eu sei quanto é a dificuldade de vocês que não fazem parte da administração. Pode até encerrar a gravação, tá?